estamos na terceira semana dessa mensagem, dessa série de mensagens Castelos de Areia, ambições que desmoronam, e a lógica por trás dessa série, a ideia para nossa reflexão é pensar um pouco, aproveitando o período do verão, vi que tem alguns que estão mais bronzeadinhos da praia, outros mais vermelhinhos da praia. Mas é aproveitar esse momento que a praia está presente aí, que muitos estão voltando de praia, indo para a praia, está todo esse movimento, aproveitar isso para também fazer essa reflexão sobre algo que costumamos ver na praia, que são castelos de areia, das crianças brincando, e muitos aqui, quem sabe, construíram alguns castelos de areia nessas férias, ajudaram os filhos a construir, ou as crianças fizeram, mas nós acostumamos a ver que nesse período de praia, nesse período de férias, nesse período de estar na praia, uma das coisas que é comum é ver castelos de areia. E por que ambições que desmoronam? Porque uma coisa natural dessa brincadeira, castelo de areia, é que esses castelos mais cedo ou mais tarde eles desmoronam. Você já percebeu? Por mais bonito que você construa, chega uma hora, a maré sobe, a noite chega e o castelo desmoronou. Existem dois tipos de reações diante disso. Alguns já entendem que é assim mesmo e até já chutam o castelo antes de ir embora. Alguns entendem que é assim e tá bom, acabou a brincadeira, amanhã a gente volta, desmoronou, tudo bem. Mas tem outros que gostam tanto do que construíram, que de alguma maneira eles tentam manter por mais tempo. Molha mais, coloca mais proteção, faz um muro de areia ao redor. Vamos ver se a gente consegue por mais tempo manter esse castelo de areia. Na verdade, ele vai desmoronar da mesma maneira. Mas a diferença é que algumas pessoas entendem que o castelo vai desmoronar e outras se agarram nele de tal maneira que parece que se desmoronar, eles desmoronam juntos. Eu estou usando desse link para também fazer uma reflexão sobre a nossa vida e pensar um pouco sobre quais são as nossas ambições que muitas vezes tomam um lugar tão grande na nossa vida que a gente já não mais entende elas como passageiras, mas entendem que a vida se encontra ali. O livro que nós temos usado nessa série como base é um livro do escritor Tim Keller chamado Deuses Falsos, onde ele fala e traz uma reflexão sobre o que de fato tem substituído Deus na vida das pessoas e o que de fato é idolatria, que nós temos a palavra idolatria como uma palavra muito distante de nós. Mas a reflexão dele é de fazer entender que todos nós somos seres que adoramos alguma coisa. E muitas vezes essas coisas não precisam ser um outro Deus, uma outra religião. Na verdade, elas são muito mais atuais e próximas de nós do que nós imaginamos. Uma das frases do seu livro, ele diz assim: o coração do homem toma coisas boas como uma carreira de sucesso, um amor, os bens materiais e até a família, e faz dela seus bens últimos, seus castelos de areia, poderíamos dizer. Nosso coração as diviniza como se elas fossem o centro de nossa vida, porque achamos que na família, nos bens materiais, no amor ou no sucesso vamos encontrar significado, proteção, segurança ou satisfação, se assim as alcançarmos. Um Deus falso é qualquer coisa que seja tão central e essencial em sua vida, que caso você a perca, achará difícil de continuar vivendo. Agora se aproxima de todos nós. Quando nós olhamos e entendemos que esse castelo de areia não é uma coisa distante, mas são coisas que muitas vezes nós assim entendemos. Se eu perco tal coisa na minha vida acaba. Esses castelos de areia que nós construímos, quando desmoronam, muitas vezes fazem pessoas desmoronar juntos. E o castelo de areia que nós queremos olhar e conversar nessa noite é o castelo do sucesso e da fama. Schopenhauer, filósofo, escreveu da seguinte maneira:
Dinheiro é como água do mar. Quanto mais você toma, maior é a sua sede. O mesmo se aplica à fama. Na sua reflexão filosófica, ele percebeu que de fato é assim: as pessoas pensam, eu quero ser conhecido, eu quero ter sucesso, eu quero fama. Quando elas chegam lá, a sensação é que não preenche, elas querem mais, e elas querem mais, e elas querem mais. O pastor Daniel falou semana passada sobre o dinheiro e dessa sensação. E não é muito comum pensar em tomar água do mar. Até que eu procurei no Google e achei somente uma imagem. Até o André me perguntou, por que você colocou uma imagem do Eric Johnson? Eu disse, porque é o único que bebeu água do mar na internet. Então, se tem outra, eu desconheço. Mas essa cena, assim, quem sabe lavando a boca, ela até ok. Mas se nós pensamos nessa imagem como um reflexo dessa busca desenfreada, ela pode causar um certo desespero, de uma saciedade que nunca vai ser suprida, de uma saciedade enganosa, de uma saciedade ilusória, de que de fato ao conseguir buscar nós vamos ali encontrar felicidade, e desmorona. Uma escritora chamada Mary Bell diz assim: a conquista é o álcool dos nossos tempos. Nos dias de hoje as pessoas não abusam do álcool, abusam das suas vidas em busca de serem conhecidas. Você é bem sucedido? Então boas coisas acontecem. Você completa um projeto e sente energia. Essa sensação não dura para sempre e você volta ao normal. Mas você adora a sensação de euforia e precisa tê-la novamente. O problema é que não se pode ficar sempre eufórico. Um viciado em conquistas não é diferente de qualquer outro viciado. É aquela sede de querer mais, de uma conquista nos impulsionar para outra, e de quando a nossa vida não está movida por conquistas, ou por sucesso, ou por reconhecimento, parece que alguma coisa está errada, e a gente bebe mais, e bebe mais dessa água, que na verdade é um castelo que está desmoronando. Mais do que os outros ídolos, o sucesso pessoal e as conquistas dão uma sensação de que nós somos deuses, que a nossa segurança e o nosso valor está na sabedoria, na força e no desempenho que nós mostramos. Você já percebeu o quanto é presente essa sensação? Um exemplo muito simples é que quando tem uma pessoa importante e você sabe que vai se encontrar com ela, você fica mais nervoso. Você já percebeu isso? Ele está chegando. Faz parte do nosso mecanismo de humanidade. Pessoas importantes têm mais voz e têm mais vez na sociedade. Pode 10 pessoas falar uma frase, mas de repente alguém que fala a mesma frase é uma pessoa importante, você vai dizer, porque fulano falou assim. E nós não percebemos que por trás desse desejo de alcançar o sucesso, ou de enxergar pessoas, entre aspas, ou sim bem-sucedidas, nessa ótica, nessa lógica dos castelos de areia que nós estamos tratando, nós estamos gerando uma falsa sensação de um castelo de areia que não vai desmoronar. Nós estamos gerando a falsa sensação de pensar que a vida se encontra aí. E como isso vai se tornando um vício que faz, como disse a escritora, que as pessoas abusem das suas próprias vidas, viciadas em buscar conquistas, sucessos e reconhecimento. Uma tenista que foi famosa nos anos 70 e 80, chamada Chris Evert, ela diz o seguinte: vencer fazia-me sentir que eu era alguém, fazia sentir-me bonita. Era como se eu estivesse sob o efeito de alguma droga. Eu precisava das vitórias e do aplauso para ter identidade. Ela não encontrava importância em quem ela era. Ela se sentia importante quando ela conquistava. Ela não encontrava significado na sua vida pelo amor que ela recebia em casa, de Deus ou das pessoas ao seu redor. O seu amor era dependente das conquistas da sua carreira. Será que essa palavra nos incomoda? Encontrar significado
encontrar identidade, saber quem eu sou quando eu sou reconhecido, quando eu sou famoso, quando eu sou bem-sucedido, quando a minha carreira tem destaque. Nós vivemos numa cultura que nos estimula isso, uma cultura de competição, uma cultura que vai nos bombardear. Os melhores livros são os 10 segredos para o sucesso, como se tornar um imparável, como isso, como aquilo, títulos que nos dizem, vai além, busca mais, ganha mais, vence mais, dê mais passos para você ser imbatível. E nós somos contagiados com essa cultura. Tanto é que Tim Keller no seu livro vai fazer uma reflexão que hoje em dia os nossos lares, eles na verdade eles não são um incentivo para uma vida bem aproveitada, eles são um incentivo para uma vida de busca por conquistas. Aonde o destaque é o que ganha a estrelinha na escola, o sorriso maior para o filho é quando vem um 10. Os pais dizem, eu quero que você seja alguém na vida, e não está pensando no caráter do seu filho. Está pensando se ele vai ter um emprego que pode sustentar o seu estilo de vida. Ser alguém na vida está muito ligado a dizer ter uma carreira que te torna alguém. E Tim Keller fala mais, o resultado disso é que os estudantes eles não vão atrás de uma profissão perguntando, qual trabalho me ajudará a prosperar? Qual trabalho ajudará as pessoas a prosperar? Mas quando alguém vai pensar no que vai fazer da vida, a sua pergunta é, qual trabalho vai me ajudar a prosperar? Como eu posso ser alguém se eu sempre ouvi que o descanso dos meus pais é quando eu for alguém na vida? E esse ser alguém na vida tem tudo a ver com sucesso, com construir o castelo da carreira, da fama e do sucesso. Pensando nisso, eu quero convidar vocês, com essa base, a olharmos para um personagem bíblico de muito sucesso. Que ele alcançou na sua vida o êxito como militar, tinha valor atlético, foi condecorado, foi honrado, construiu o seu castelo de areia chamado sucesso e fama. Alcançou. Foi reconhecido e conhecido. Até que esse castelo um dia desmoronou. E eu estou falando da história de Naamã. Naamã é uma história que se encontra na Bíblia em 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 até o 19. Se você tem a sua Bíblia e quiser acompanhar, se você não tem, preste atenção na leitura para nós olharmos como esse castelo de areia foi desmoronando e o que Deus precisou fazer e mexer na vida de Naamã para que a sua vida fosse transformada. 2 Reis capítulo 5 fala desse homem Naamã. E diz assim, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e era honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera a vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu, vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia, junto com essa carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse, por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que esse homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe essa mensagem. Por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vai e lave-se 7 vezes no rio Jordão.
Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Fafar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu o Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: vá em paz. A história de Naamã, como eu já tinha falado um pouco antes da leitura, conta a história de um homem que era reconhecido, aplaudido e honrado entre o seu povo. Porque através dele, mesmo que aqui é só a Bíblia que destaca, que ele não percebia isso no primeiro momento, Deus concedeu uma grande vitória ao seu povo da Síria. Até que esse homem então é tomado por lepra, e ele vê o seu castelo desmoronar. Lepra era a pior doença desse período aqui, desse tempo. O corpo da pessoa ia caindo aos pedaços, ela era isolada do convívio social, porque era uma doença contagiosa. A pessoa ia de fato desmoronando fisicamente e emocionalmente. Quem sabe uma doença dos nossos tempos que nós podemos comparar é um câncer agressivo. E quem sabe o câncer ainda permite a pessoa ter ao lado seus familiares. A lepra, além de toda a agressividade da doença, ainda obrigava a pessoa a viver em lugares isolados. E aquele homem percebeu que todo o seu sucesso, que toda a sua fama, que tudo que ele conquistou, que com certeza pessoas ficavam nervosas ao terem ele por perto, que ele chegou aonde muitos ali queriam chegar. Ele viu que tudo isso desmoronou no momento que uma doença tomou a sua vida. E a Bíblia nos conta então que, tomado por essa doença, veio uma menina que era sua escrava, jovem, e diz: se o meu Senhor conhecesse o Deus de Israel, haveria cura para ele. E nisso Naamã usa da sua lógica, a lógica natural, que é a lógica que até hoje permeia o nosso mercado, a nossa vida, o nosso funcionamento. Ele vai tentar usar do seu poder, ele vai tentar usar do que ele tem, das suas posses, do que ele é, para assim conquistar a cura. Ele conversa com o rei e prepara uma carta para entregar para o rei de Israel. Porque na lógica dele ele pensa: bom, se eu preciso de cura, se eu preciso de algo grandioso, eu vou procurar o mais poderoso. E o mais poderoso, o mais próspero, que deve contar com a bênção de Deus, é o rei. Só que a Bíblia nos conta que o rei ficou furioso, ficou indignado ao receber aquela carta e diz: está vendo, Naamã, pensa que eu sou o quê? Ele pensa que eu sou Deus? Para me mandar uma carta querendo cura? Olha a complicação para o meu lado, pensa que eu sou Deus? Nessa frase tem uma resposta. Ele pensa que o rei era Deus. Ele pensa que no poder, no sucesso, na carreira e na posição social, ali se encontra a bênção. Ali tem mais direito.
Ali merece mais, ali tem mais proximidade com favores, ali vai conseguir algo mais especial, porque quem está nesse cargo é mais especial. Então, de fato, ele pensa que era nesse homem que estava o poder. Até que acontece o seguinte: no meio do desespero do rei, chega o profeta de Deus Eliseu. E de uma forma que eu imagino quase de férias. Vocês viram o jeito que Eliseu trata a conversa? Eliseu diz: manda ele para mim que ele vai ver que tem Deus em Israel. E vai embora. E Naamã então é encaminhado para Eliseu, e quando chega lá, Eliseu nem vem recebê-lo, simplesmente fala para um dos seus servos, diz: vai lá e avisa para Naamã que ele deve se lavar por 7 vezes na água do Jordão, ele vai ser curado. Olha, que coisa fácil, que coisa simples, que coisa boa. A cura daquilo que exterminava a vida de Naamã. De uma forma simples, 7 vezes no rio Jordão, um rio simples da região. Mas qual foi a reação de Naamã? Naamã ficou furioso. Naamã ficou irritado. Porque não cabia na sua lógica. Como que eu posso ser tratado como qualquer um? Eu lutei para conquistar. E como agora ele nem vem falar comigo, ele manda um servo, dá o recado que é para se lavar nessa água. Tanta água melhor, ele manda me lavar nesse riozinho. Muito antes da cura física de Naamã, Deus estava fazendo uma cura espiritual nesse homem. Que era de quebrar o seu orgulho, que era de quebrar a sua lógica do merecimento, que era de fazer ele entender que o Deus da graça é um Deus que a fama, que a aclamação, que o sucesso não compram. Que é um Deus que nos presenteia com graça. E essa palavra era ofensiva para Naamã. Apenas lave-se. Vocês percebem como nós temos dificuldade com apenas? Como nós temos dificuldade com o simples? Quantas vezes na nossa série Simplifica, outras vezes já falamos isso nas nossas mensagens. Tem pessoas que é mais fácil para ela dar um carro novo para a esposa ou para o filho do que dizer eu te amo e me perdoa. Pode ter certeza. Tem pessoa que tira brincando aí, se tem dinheiro para isso, 30, 40 mil do bolso, mas que você não vai ouvir dela: eu errei, me perdoa, eu te amo. Que sucesso é esse? Que castelo é esse? A primeira cura de Naamã era para voltar a entender das coisas simples. Era para voltar a entender o que verdadeiramente tornaria ele bem-sucedido na vida. Era aprender que aquilo que é acessível é aquilo que é precioso e que ele não poderia perder. Apenas lave-se. E Naamã precisou ser quebrantado, para começar a entender que, na verdade, esse castelo de quem ele era um castelo que ia desmoronar. Ele precisava de um castelo mais forte. Ele precisava conhecer o amor de Deus. E é interessante como Deus mais uma vez movimenta isso, que depois da serva, da pequena jovem dizer, se o meu Senhor fosse lá, ele ia ter cura. Agora Naamã ouve de quem? Do servo de Eliseu. Nem foi Eliseu. E numa terceira vez, ele ouve dos seus outros servos. Os escravos dele chamam ele de pai, até no texto bíblico. Pai, se fosse uma coisa difícil ainda, o Senhor não faria para ter essa cura? Por que está encrencando tanto com o simples? Faz. Deus faz Naamã voltar para aquilo que importa. Deus muda a lógica de Naamã de entender que esse Deus da graça, meus queridos, Ele mexe com o que é mais difícil para nós, que é de entender que você não faz nada para merecer e não tem nada para oferecer. Que Ele te ama apesar de você. É muito difícil essa lógica, por mais que a gente ouça ano após ano, dia após dia, vez após vez. Quando nós pensamos na cruz de Jesus, nós entendemos,
eu tenho que aceitar, apenas entregar, apenas. Mas quantas vezes nós tentamos colocar, mas eu também tenho que fazer tal coisa, mas eu também preciso de tal coisa. A lógica da graça arrebenta qualquer orgulho, porque ela nos diz que é só quando nós entendemos que as nossas mãos de fato são vazias, é que Deus pode nos receber. E essa lógica foi a lógica que incendiou o coração de Naamã, que viu aquele homem irrecuperável num castelo desmoronado, encontrar a força em Deus, encontrar a gratidão, ter essa experiência de agora entender que o apenas lave-se, na verdade é o maior presente, está acessível para mim e para você. E quando ele encontra a cura, existe uma transformação na sua vida. Algumas lições para todos nós, chegando ao final da mensagem. Tem uma escritora, Ellen Rubin, que escrevia numa revista, e nessa revista Fat Company, teve uma matéria dela que veio no ano 2000 e 2001, um pouco antes do atentado do 11 de setembro, falando sobre a realidade do povo norte-americano, das pessoas que viviam em busca do dinheiro, da carreira e da fama. E ela diz assim, tem uma parte que não está ali, que eu só dei destaque para uma, mas eu leio, o início da frase dela é assim: de todos os assuntos pelos quais somos obcecados, o sucesso é aquele acerca do qual mais ouvimos mentiras. Que sucesso e seu primo dinheiro nos deixarão seguros. Que sucesso e seu primo poder nos farão importantes. Que o sucesso e a sua prima fama nos farão felizes. Está na hora de falar a verdade, porque as pessoas mais inteligentes, talentosas e bem-sucedidas de nossa geração estão flertando com o desastre em números recordes. As pessoas estão usando todos os meios para conseguir dinheiro, poder e glória. E depois se autodestroem. Talvez elas não quisessem nada disso desde o começo. Ou talvez elas não gostaram do que viram quando chegaram lá. Pouco tempo depois, as Torres Gêmeas foram destruídas, um símbolo de uma tragédia mundial, de uma matéria, de um lugar de poder, de finança, de carreira, de sonhos pelo sucesso, foi desmoronado de uma forma que surpreendeu o mundo. Mas a pergunta não é pela tragédia do 11 de setembro. É pela tragédia daquilo que nós podemos fazer com as nossas vidas. Quando nós baseamos ela na carreira, no sucesso e na fama. Quando os nossos dias são movidos por aquilo que nós queremos que os outros vejam em nós, pelas conquistas que nós pensamos, quando eu chegar lá eu consigo. Tudo isso pode desmoronar de uma forma muito rápida. Por isso fica a lição, e Tim Keller dá um destaque para toda a história, resumindo a história de Naamã em uma frase. Ele diz assim: a resposta não veio do palácio, mas veio do bairro dos escravos. Não estava no palácio, não estava no glamour, não estava na mesa que é privilégio para poucos, mas estava naquele lugar que muitos desprezam. A tua felicidade, o teu verdadeiro sonho, a tua verdadeira conquista, quem sabe está em apenas, que Deus todo dia tenta te mostrar e você não abre mão, porque está construindo o seu castelo de areia. Fique atento. Fique atento e lembre que o nosso Deus é um Deus que não foi encontrado nem em corte, nem em palácio, que não estava desfilando pela realeza, mas foi encontrado numa manjedoura. Que não foi recebido com aclamação, que a sua presença não era uma presença que num primeiro momento as pessoas diziam, ele está chegando,
mas era de dizer: é o marceneiro, filho do marceneiro de Nazaré. Simples. Só que a humanidade inteira precisou perceber, nessa simplicidade se encontrava o verdadeiro sentido da vida. Nessa simplicidade de Jesus se encontra a vida. Que nós possamos nessa noite, mais uma vez, refletir, pensar, e quem sabe entender. Quando Deus é o nosso castelo forte, nós podemos construir outros castelos. Mas uma hora a gente chuta, uma hora a água leva e a gente não perdeu a nossa vida ali. No momento que o teu castelo for embora, você não pode ir embora com ele. É por isso que você precisa, mais uma vez, entender. É em Jesus que eu encontro o verdadeiro significado para a vida, o verdadeiro impulso para viver. É nele que eu preciso ser, muito além do que qualquer coisa que eu tenho. Siga a nossa comunidade nas redes sociais para receber conteúdo exclusivo, avisos e eventos. É só procurar Comunidade Apóstolo Pedro no Facebook ou Instagram. Ou acessar o nosso site apostolopedro.com.br.